há pouco tempo atrás, 1 ano, 2 anos, eu tava indo pra uma cachoeira com uns amigos e eu simplesmente tive uma memória, me lembrei de uma coisa que aconteceu na minha vida, que eu sempre falo pra vocês, que o insight, a inspiração, a intuição, ela se comunica de uma maneira muito sutil. Você não tá pensando sobre o assunto, você tá vivendo a sua vida e aí de repente vem uma lembrança, é exatamente como acender uma lâmpada, sabe? Assim que você faz, plim, acende uma lâmpada, assim. Então eu vejo que não é sobre você correr atrás dos sinais, é simplesmente trabalhar a sua percepção para que você possa reconhecer quando é um sinal, quando for um sinal, sabe? A gente não precisa correr atrás da borboleta, a gente cuida do jardim para a borboleta vir até nós. E assim é também com essa comunicação com o mundo sutil. Eu vou trabalhando o meu universo interior, eu vou trabalhando a maneira como eu enxergo o mundo, a maneira como eu enxergo os desafios e naturalmente eu vou afinando a minha percepção. Então o universo ele está sempre se comunicando. Nós é que muitas vezes não estamos vendo, nós é que muitas vezes estamos distraídos. Então a inspiração muitas vezes surge assim. Eu estava indo para uma cachoeira, ouvindo música no carro, todo mundo conversando e tudo mais. E num momento em que eu estava olhando a janela, assim, vendo as árvores que estavam passando, era cheio de natureza, um caminho lindo, eu me lembrei de um dia, eu era pequena, eu estava num sítio e eu simplesmente peguei uma folha, sabe aquelas folhas que soltam aquele leite branco, que todo mundo fala que é venenoso e tudo mais? Eu peguei aquela folha e passei a folha na boca. E uma pessoa que estava do meu lado falou: Marina, você tá ficando doida? Você quer morrer? É assim que morre. E aí, eu adulta, 2 anos atrás, eu tenho 27, eu tinha 25, eu me lembrei dessa cena, que eu nem lembrava que eu já tinha vivido isso, tipo, imagina. E aí, ali eu visitei um lugar dentro de mim de alguém que passou muitos anos com medo de morrer. De alguém que passou muitos anos achando que, assim, morria fácil dessa maneira, sabe? E foi muito interessante, porque foi exatamente nesse exemplo que eu tô dando pra vocês, que realmente aconteceu, que eu entendi que quando a gente é criança, a gente registra coisas dentro de nós com uma consciência que não é a mesma consciência que a gente tem hoje. Então, lá quando eu era criança, eu achei de fato que eu ia morrer porque eu coloquei aquela folha na boca. E aí eu passei muitos anos da minha vida com muito medo de morrer sem saber por que eu tinha tanto medo de morrer. Claro, isso foi, né, era uma das coisas que aconteceu, mas que foi o registro que me veio e que me mostrou como a gente armazena coisas com o grau de consciência que a gente tem e como a gente pode ressignificar. Porque hoje, eu com a consciência que eu tenho, eu saberia que naquele momento eu não ia morrer. Mas essa é a consciência que eu tenho hoje. Eu vivi muitas coisas depois para hoje poder olhar para trás e perceber que eu tenho muitos registros que são distorcidos. E por que eu tô falando isso? Porque você também tem. Todos nós temos registros distorcidos, registros de coisas que foram armazenadas, que a gente enxergou a situação que a gente viveu daquela maneira, mas hoje a gente pode ver de uma maneira diferente. A gente pode olhar, né, para nossa insegurança do passado e aquele ponto em que a gente achava que a gente não era bom o suficiente, de que a gente precisava agradar os nossos pais para ser amado, que a gente precisava seguir, enfim, o que eles diziam que era certo para eles gostarem da gente. Existem tantas crenças que nós, né, quando crianças, registramos e armazenamos e que são inclusive essas crenças que são responsáveis por muitos dos conflitos que a gente tem na vida adulta. Conflitos nas nossas relações, na maneira como a gente lida com o mundo, na maneira como a gente lida com os problemas. E ao mesmo tempo que isso é difícil, né, a gente pode olhar e falar, nossa, realmente eu tenho muitos registros distorcidos. A gente tem nesse lugar um potencial muito grande de transformação. É a semente que está aí dentro de você só esperando você fazer brotar. E quando você começa a cultivar novas crenças, se permitir enxergar, às vezes o mesmo acontecimento, mas de uma maneira diferente, é como se você alimentasse essas sementes para que pudesse nascer, né, brotar novas flores, novas árvores, novos frutos. E todos nós podemos acessar essas sementes. Então,
hoje eu tava aqui me preparando pra roda e me veio assim, compartilha isso, porque muitas pessoas têm muitos registros, sabe? Às vezes, de certa maneira, você viveu situações que você sentiu medo e aí você viveu uma vida inteira com o mesmo medo, sendo que essa situação não é mais a que você vive hoje e mais, você pode olhar e entender que aquele era o grau de consciência que você tinha quando você registrou daquela maneira. Mas talvez se você vivesse essa mesma situação hoje, você nem sentiria esse medo, justamente porque hoje você tem uma nova consciência. Então, use essa sua nova consciência para refazer esses registros. Use essa nova consciência para conseguir enxergar a mesma situação, mas de uma maneira diferente. O renascimento está aí. Quando a gente fala sobre renascer, a gente não fala sobre morrer, né, literalmente, e nascer numa outra vida. Não, a gente fala nessa mesma vida. É pegar o mesmo acontecimento e entender que a pessoa que lidou com você daquela maneira era o que ela tinha para oferecer, era o que muitas vezes é o que ela recebeu, é o que ela sabe passar para frente. Então, de certa maneira, se você sente uma dor por alguém que te destratou, por alguém que te tratou mal, por alguém que, enfim, fez alguma coisa que você achou que foi de má fé, que foi de maldade, a gente lida com... É tão real isso, a gente lidar com esse tipo de situação, principalmente quando a gente fala dos nossos relacionamentos. Hoje, com a nossa consciência de adulto, talvez a gente possa se desfazer dessa água parada, dessa água, justamente água parada. A gente possa se desfazer disso simplesmente conseguindo entender que aquilo era o que a pessoa tinha para dar, aquilo era o que muitas vezes aquela pessoa recebeu. E naquele momento, quando a gente era criança, a gente não tinha essa consciência. Então a gente achava que a gente não era bom o suficiente, que a gente não era amado, que a gente não era querido, que a gente não era aceito. Enfim, tantas coisas que podem justamente serem formadas a partir dessas distorções. Então eu vejo que esse renascimento está muitas vezes em você entender que você pode sim mudar esses registros, sabe? Limpar o seu HD e começar a escrever uma nova história. A vida é fresca, a vida é nova. As suas mágoas do passado não precisam para sempre serem as grandes mágoas da sua vida, sabe? Você viveu fatos, eles foram reais, mas quando você começa a olhar para sua criança interior que está aí, porque tudo que você já foi um dia continua aí dentro. Então, às vezes você olha para trás, né? Olha no seu passado e você fala, nossa, eu fui uma criança tão feliz, eu fui uma criança, enfim, tão alegre, ou não, eu fui uma criança tão introspectiva, uma criança tão silenciosa. O que você vê de você, de certa maneira, ainda está aí. A nossa criança, ela nunca morre. E por mais que a vida vá exigindo de nós cada vez mais seriedade, é um trabalho nosso desconstruir essa seriedade. Lembra de uma coisa, quando a vida te colocar em um lugar que você, enfim, estiver se sentindo muito sério, lembra que essa seriedade ela só existe para que haja controle. A gente vive, né? O ser humano ele quer controlar. Uns controlam outros, a gente tenta controlar situações o tempo todo e a seriedade ela entra nesse lugar. A gente só consegue controlar pessoas que são sérias. O espírito que é brincalhão, que a gente consegue resgatar a nossa criança e tudo mais, a gente não tem tanto controle. E, de certa maneira, como a vida vai ficando cada vez com mais responsabilidades, né, com mais obrigações, é como se a gente fosse se encaixotando, sabe? E, enfim, se murando, colocando muros ao redor de nós. E a gente vai desconectando dessa nossa criança, dessa nossa alegria, dessa nossa leveza, que precisa ser resgatada.